Olá pessoal, graças e paz. Nós estamos começando mais um encontro, né? Depois de uma semana sem ter encontro de pequeno grupo, encontro aqui no canal da igreja sobre estudo bíblico às 20 horas. Hoje nós voltamos. Ontem nós não tivemos, descansar um pouquinho depois de uma semana de congresso. Foi uma benção, congresso de semana, né? De família. Então você que está chegando aí, já vai deixando oi, vai mandando zap aí pro pessoal, pros grupos. E daqui a pouco nós vamos começar mais um estudo, beleza? Deixa eu organizar aqui. E daqui a pouco a gente começa. Quem está chegando, deixa o oi, registra aí sua presença, que isso contabiliza para o nosso trabalho. Só deixar o seu boa noite, deixa a sua paz aí, registra aí seu pedido de oração, deixa também aí o motivo, como é que você está bem, família está bem, sua saúde, deixa registrado aí, enquanto o pessoal está chegando. Nós vamos organizando aqui o nosso estudo de hoje. Espero que você esteja bem. Já estamos chegando a quase 3 meses, né? Nesse negócio. Inacreditável. Parecia impossível isso acontecer, mas aconteceu. Então você que está chegando, deixa o seu oi, deixa uma boa noite. Nós já vamos começar daqui a pouco mais um estudo bíblico aqui. Espero que você esteja bem. Compartilhe aí com o pessoal aí da igreja, amigos, conhecidos. Vamos dar mais uns 2 minutinhos. A gente já começa. Boa noite a todos, boa noite você que está chegando. Deus abençoe você, abençoe sua família. Compartilhe aí com o pessoal aí da igreja. Nós já vamos começar, deixa eu só preparar aqui. Deixar tudo organizadinho. Adenilda, Deus abençoe você. Giovanni, Mário Drummond, Sandra Pani, Roseni, Maria Galdino, Deus abençoe. Maria da Penha, Messias, nosso irmão professor, amanhã vai estar lançando o seu projeto aqui com a gente. Joselita, tá chegando aí. Regina Baraúna, Deus abençoe, manda um abraço pro Carlos Rubens, Deus abençoe. Maria Cristina, Marilza, Gilca, Deus abençoe vocês. Um abraço para todos aí. Deus abençoe a todos. Abílio, com a dona Valdez e seu Abil, né? Meu pai, minha mãe e meu irmão aí, ó, aparecendo no nosso grupo. Deus abençoe. Vamos lá, pessoal. Vai compartilhando, vamos esperar o pessoal chegar. Mais um estudo bíblico hoje. Evangelho de Lucas. Vamos caminhar em Lucas. Enquanto essa pandemia não acaba, nós vamos estudando a Bíblia. Então você que está em casa, desliga a televisão, jornal, notícia ruim. Larga isso para lá. Vem junto, vamos conhecer Lucas. Evangelho de Lucas. Compartilha aí. Nós já vamos começar o nosso estudo. Muito bom, muito bom.
Tá todo mundo bem? Registra aí se você tá bem de saúde. Tá bem? Tá tudo bem com a família? Deixa registrado aí. E nós já vamos começar o nosso estudo. Daqui a mais alguns minutinhos. Beleza, beleza? Andressa, Deus abençoe você. Talvanes, pastor Talvanes teve alta, tá em casa, já foi comunicado aí, né, pelos irmãos, e graças a Deus, Talvanes venceu aí esse momento difícil, mas em breve ele vai estar aqui para dar um alô para os irmãos, né? Deixar aqui registrado esse momento de experiência que ele teve, momento difícil, quase 2 semanas lá, e ele tá aí, ó, tá aí no grupo, tá aí na live aí assistindo. Deus abençoe, pastor Talvanes, né? Mário Ramos está bem e manda a paz a todos, né? Maria Cristina tá dizendo, irmão Mário Ramos. Irmão Gervásio também, irmão Gervásio ficou doente, né? Difícil, pegou Covid também, foi pro hospital, mas graças a Deus, né, a informação que eu tenho lá da esposa que entrou em contato, tá bem, tá recuperado. Rosângela, Deus abençoe Rosângela aí, toda a família, né? Então, vamos seguir, gente, vamos seguir, porque já estamos no horário. 3 minutinhos, quem chegou, chegou, quem não chegou, passa depois. E tem sido uma experiência muito boa, né? Nosso trabalho aqui. Irmão Luciano, Jorge, Deus abençoe, irmão Jorge. Nós estamos vendo que essa questão da mídia social já pegou na segunda do Gramacho, né? O pessoal fica agoniado durante o dia, vai ter live hoje, tal, uma coisa, né? Eu fico feliz em ver os irmãos aqui todos os dias, né? O grupo aqui que vem é seleto, é o grupo certo. E tem o pessoal que passa depois. Irmã Maria Cristina, Deus abençoe também, né? Tá aí, Deus abençoe. Deve dar um abraço aí no Abel, não é isso? Manda um abraço pro Abel. Maria Galdino também, Deus abençoe. Então o pessoal tá numa frenesi danada do negócio de live na igreja, pastor, não pode parar. Nós vamos seguir. Tá? Nós vamos seguir, não vamos parar não. Eu tô vendo que a igreja está crescendo, a igreja está gostando do trabalho, tem sido edificante, melhor do que ver novela, melhor do que ficar aí vendo jornal, notícia ruim, né? E eu acredito que depois que nós voltarmos para o trabalho, nós vamos continuar na nossa live, tá? Vamos continuar aqui na nossa live, vamos continuar trabalhando essa questão, tá ok? Então, vamos pensar, amanhã, sem falta, começa às 10 horas da manhã, irmão Messias vai estar trazendo um treinamento sobre gestão que pode ser usado na vida prática como também na vida profissional, né, irmão Messias, ele é professor universitário, tem formação, é mestre, tem MBA, tem toda uma experiência profissional e vai estar ministrando amanhã, a partir de, são 10 vídeos, todo dia vai ter um vídeo, de segunda a sexta, interrompemos sábado e domingo, porque nós temos outros vídeos, né, que é no caso a EBD, tem um culto e tal, e na segunda-feira volta de novo. Então amanhã, quarta a sexta, nós temos 3 vídeos, quarta, quinta e sexta, aulas importantes para você. Na segunda-feira, também de novo. Então pela manhã, irmão Messias ministrando às 10 horas da manhã, o vídeo vai ficar postado, você pode ver depois, muita gente entra depois mesmo, entra atrasado, mas entra, o importante é participar. Então nós vamos aqui caminhar nesse sentido. Tá bom? Então amanhã, 10 horas da manhã, tem um vídeo novo do nosso irmão trazendo um treinamento para todos nós. Tá ok? Então nós vamos começar então nossa live para não demorar muito. Espero que você já jantou, né? Já está aí bem alimentado. Nós vamos então agora com o nosso estudo e vamos caminhar no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 13. Deixa eu pegar aqui minha Bíblia que acabou ficando na estante. Aguenta aí. Vamos lá, pessoal. Lucas capítulo 13. Todo mundo aí, quem pegou a sua Bíblia, quem tá com o celular não pode, tá vendo live? Não pode, né? Pegar o celular, mas tudo bem, você pode acompanhar com a gente. Muito bem, nós estamos falando sobre o Evangelho de Lucas. Lucas, o evangelista, foi aquele que andou com o apóstolo Paulo.
foi o médico particular de Paulo, o médico amado. Os teólogos vão dizer que foi ele que caminhou com Paulo, né, no seu sofrimento, nas suas dificuldades. Lucas está funcionando como um historiador, ele está colhendo informações sobre o ministério de Jesus para discipular Teófilo. Né? Então, Teófilo é alguém, quando você lê o capítulo 1, dos primeiros e segundo versículos, você vai ver que é uma carta destinada a Teófilo. Esse evangelho de Lucas ele vai ser escrito 60 anos depois da morte de Jesus, o qual ele começa a colher informações sobre como foi o ministério, né? como Jesus então desempenhou. E o próprio Lucas vai dar continuidade no livro de Atos dos Apóstolos. Ele vai falar agora a continuidade da igreja. E essa mesma carta é destinada também a Teófilo. Então, vamos pensar dessa forma. O evangelho de Lucas é um evangelho discipulador, é um evangelho que vai trazer evidências de Jesus como um homem perfeito. Ele era Deus e era homem. Então, nessa visão de Lucas apresentar Jesus, o homem perfeito, ele vai dizer também que nós podemos ter essa perfeição, né? De cuidar dos pobres, de atender os necessitados. Você pode ver que o evangelho de Lucas ele vai falar sobre o cuidado de Jesus em relação às mulheres, em relação às crianças, em relação àquele que era tido como a margem da sociedade. Então o evangelho de Lucas, não que os outros evangelhos não sejam importantes, mas cada um tem uma característica. E o evangelho de Lucas vai trazer isso, também muitos milagres. Provavelmente porque Lucas era médico, então ele vai trazer isso como uma comprovação da própria divindade de Jesus sendo Deus. Então o evangelho de Lucas ele é maravilhoso para o nosso crescimento e o nosso entendimento, tá ok? Então vamos lá, Lucas capítulo 13, versículos 18 ao versículo 35. Diz assim: Então Jesus perguntou, como que se passa o reino de Deus? Com que a comparas? Com quem eu compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ela cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninho em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou, com que compararei o reino de Deus? É como fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Vamos parar por aqui, porque eu só vou comentar esses 3 versículos e 4 versículos e amanhã nós vamos dar continuidade. Muito bem, primeiro, após a libertação da mulher que estava encurvada e vai trazer evidência que é chegado o reino de Deus, a demonstração de poder de Jesus, porque ele era o próprio Messias, ele após se batizar vai para o deserto, é tentado no deserto, então ele se apresenta na cidade, ele começa então a trazer os seus discípulos à sua volta, chama os pescadores a estar com ele, e o ministério de Jesus começa a crescer, começa a desenvolver. E agora ele está então já sendo abordado por algumas pessoas sobre o reino de Deus, sobre as promessas de Deus. E o que nós vemos é Jesus a todo tempo tentando apresentar através de parábolas, através de demonstrações, de ilustrações, contos, como uma forma de educar, de apresentar o conhecimento, de revelar as coisas de Deus para os homens. E nesse texto agora, Jesus vai falar sobre exatamente o avanço glorioso do reino de Deus. E a pergunta é, a que se compara o reino de Deus? Como eu posso olhar para o reino de Deus e entender o seu propósito, entender a sua missão? Aí Jesus, com a sua sabedoria, ele vai usar 2 ilustrações. A primeira ele vai usar como um grão de mostarda. E a pergunta exatamente é essa. Então Jesus perguntou, com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em uma horta. Ela cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram um ninho em seus ramos. Então essa ilustração, esse momento, essa primeira pergunta sendo respondida pelo próprio Jesus, vai mostrar que o reino de Deus, ele começa de uma forma humilde. O reino de Deus ele começa de uma forma despretensiosa. Ela começa como uma ilustração de um grão de mostarda. O que é um grão de mostarda? É uma semente minúscula, pequena. Talvez olhando aos olhos humanos é insignificante. Mas quando essa semente bate na terra, ela é adubada, ela é regada, ela se transforma então numa árvore gigantesca, grande.
ao ponto de que as próprias aves do céu venham a habitar, né, a fazer ninho, a estar sobre ela. Então essa visão que Jesus vai passar sobre o reino de Deus, ele vai comparar o reino de Deus a algo humilde, a algo simples, a uma proposta de simplicidade, de pequenos começos, de pequenos inícios. Então, quando nós começamos a pensar sobre o início do ministério de Jesus, ele começa com quem? Começa com pescadores, começa com homens humildes, simples, começa dentro de uma cidade, né? Sem muita proteção, sem muita segurança, sem muita propaganda. Ele começa a pregar, a ensinar, a curar, a transmitir a palavra de Deus. E o que nós vemos é que o resultado disso é que as pessoas chegam para ela, se aproximam dela. Ela cresce, né? O filho de um carpinteiro, vem agora o próprio Deus que se fez homem, habita entre nós, ele vai trazer o reino de Deus a nós. Então ele começa pequeno, ele não começa no grande palácio. Ele não começa numa grande universidade. Esse reino de Deus não começa dentro de um partido dos fariseus, dos religiosos. Ele começa no meio do povo, ele começa no meio de gente. Gente desacreditada, gente humilde, gente sem cultura, né? Como é o caso dos próprios pescadores que foram chamados para essa missão. E o que nós vemos que Jesus agora compara o reino de Deus ele começa de uma forma humilde e despretensiosa, nessa visão de reino. Ele não veio para conquistar palácios, ele não veio para acumular riquezas. O reino de Deus veio para transformar gente, cuidar de gente, veio para mudar o coração das pessoas, veio de uma forma humilde como um grão de mostarda, que quando ela é regada, se transforma numa grande árvore. Então o primeiro ponto que nós precisamos pensar aqui é que o reino de Deus começa de uma forma humilde e ele precisa se manter humilde dentro do seu propósito. O reino de Deus não é para se transformar em um partido político. O reino de Deus, a palavra de Deus, o evangelho de Cristo não é para ser usado para interesses humanos, para interesses de ideologias partidárias, política. O reino de Deus tem um propósito à parte. Ela começa de uma forma como uma semente de mostarda. O reino de Deus também não é para ter poder econômico, para ter acesso a riquezas, a grandes palácios, a grandes templos suntuosos, enquanto as pessoas à volta desse templo estão sofrendo. O reino de Deus ele começa humilde e ele precisa se manter humilde, mas o seu crescimento ele é estrondoso. Se nós olharmos a história da igreja, desde a época de Jesus até a época em que a igreja primitiva começa, ela começa onde? Começa de casa em casa. Começa como? Começa através de sofrimento, de perseguição. Mais à frente, na Reforma Protestante, nós vemos ali a igreja, os cristãos sendo perseguidos e massacrados pela sua doutrina. Ainda hoje, em países onde há a presença dos missionários, a dificuldade que é plantar uma semente da palavra de Deus. Mas ela começa humilde e com o tempo ela cresce. Eu fiz um vídeo agora esses dias, pela junta, eu quero até dizer aos irmãos, o pastor está tendo um canal próprio, né, meu canal na internet, que a nossa visão é falar sobre a questão da obra missionária. Já entrei em contato com a Junta de Missões Nacionais, a Junta de Missões Mundiais, e eles estão nos ajudando nesse processo. Então nós fizemos o primeiro vídeo falando sobre a África, né, e em relação a Portugal. A presença do missionário, ele dando depoimento, está lá no nosso canal. Depois eu vou deixar aqui no Face da igreja, para que você possa entrar e assinar, no YouTube. Então, cada semana vamos ter uma proposta. Então, tudo quando começa pequeno. Está lá a nossa missionária falando do trabalho que começou na África, com criança. Há 30 anos ela está lá. E agora, aquelas crianças hoje são líderes da sua igreja. São pessoas que estão liderando a igreja vai crescendo. Então começou como? Começou pequeno, começou humilde, começou simples. Então a visão do reino de Deus é que ela começa simples e a humildade precisa estar dentro do nosso coração. A segunda característica que nós observamos aqui é que o reino de Deus é resultado de pequenos começos. Veja o que diz o versículo 19. É como um grão de mostarda, que o homem semeou em sua horta.
Então o reino de Deus é exatamente assim. Muitas pessoas acham, não, eu vou pregar a palavra, vai ser estrondoso, nós vamos chegar, vamos arrebentar, vamos fazer acontecer. E às vezes cria toda uma expectativa, gasta milhares de dólares, de reais para fazer algum barulho, para fazer movimento, para fazer estrondo. E na verdade tudo aquilo não passa de movimento, não passa de um evento, que na verdade quando acaba tudo aquilo, o que se vê é que as pessoas vão para suas casas, depois não há acompanhamento, não há cuidado, não há discipulado, e essas pessoas até que decidiram naquele trabalho, elas com o tempo vão se perder, porque não houve acompanhamento. Né? Então nós vemos que o evangelho ela pode começar de pequenos projetos, de pequenos trabalhos. Então é de pequenos começos, pode começar na casa de alguém. Quantas igrejas foram fundadas através de um culto no lar, na casa de alguém, que de repente a casa já não dava mais, teve que alugar uma loja, daqui a pouco da loja virou um terreno, do terreno virou uma grande catedral. De pequenos começos. Então o reino de Deus é exatamente essa. Ela tem a eficácia no sentido de que uma pequena mostarda tem o poder de se transformar numa grande árvore. E Jesus está trazendo isso para os discípulos, está trazendo isso para todos aqueles que estão à sua volta. O poder que o evangelho tem de transformar, de crescer e de se desenvolver. Então, quando nós olhamos a igreja, ela começa a partir de onde? Do Pentecoste. A partir do momento em que o Pentecoste acontece, a primeira pregação que há milhares de conversões acontecendo ali, e aí a igreja se dispersa. Né? O Pentecoste vem, a pregação é feita, 3.000 homens se convertem, aquele pessoal começa a ser batizado, eles começam a ir pelas cidades, pelas vilas, pelas ruas, de casa em casa, não havia nenhuma denominação, não havia nenhuma estrutura, não havia nada que nós temos hoje, mas ela começou a crescer, ela começou a se desenvolver, ela começou a avançar. Então isso vai acontecer exatamente depois desse ensinamento de Jesus. Isso acontece lá na frente, lá no dia de Pentecostes, quando algumas pessoas são cheias do Espírito Santo, e aí a igreja começa então a explodir, a se desenvolver. A igreja também continua crescendo no mundo, e ainda hoje há essa expectativa. Apesar da perseguição, apesar das dificuldades, apesar das opressões, apesar das lutas que nós deparamos como igreja, a igreja continua crescendo. Veja hoje, as igrejas estão fechadas. Algumas pessoas pensaram assim, acabou, agora acabou. 2 meses fechadas, será que o povo vai ficar? 2 meses, será que o povo vai retornar? Será que a igreja vai conseguir ficar fechada 3, 4, 5 meses? E aí a gente tem que parar para pensar, porque a igreja não é o templo, templo é o local que a gente vai, mas nós somos o templo do Espírito Santo, o evangelho tem que estar dentro de nós. E hoje nós estamos aqui, nessa live, conversando, batendo um papo, estudando junto, daqui a pouco nós vamos orar, nós estamos falando da palavra, você está sendo alimentado, nós estamos trocando aqui, né, através desse instrumento, o compartilhamento da palavra de Deus, e a igreja segue caminhando, a igreja não parou, ela só mudou o seu processo. Os cultos não são presenciais, são online. É claro que o presencial é melhor, mas por enquanto nós vamos ficar por aqui, daqui a pouco a gente volta. Mas a igreja parou? Não, a igreja continua. E quantas pessoas estão sendo atingidas e alcançadas hoje através da internet? Quantas pessoas estão sendo abençoadas hoje? Quantas pessoas já voltaram para Jesus através das pregações de várias igrejas, vários pastores, pela internet? Então nós vamos ver que a igreja segue caminhando de pequenos começos, de pequenos trabalhos. Porque quem sustenta ela é exatamente a vontade de Deus, é a presença do Espírito Santo. Aí Jesus vai usar agora uma outra ilustração. Olha o que ele diz. Mais uma vez ele perguntou, com que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Esse momento agora Jesus vai usar o termo fermento, mas ele não vai usar com um termo negativo, né? Ele não vai usar essa visão de fermento como algo negativo, como ele falava dos fariseus, fermento dos fariseus, pela questão da religiosidade. Ele vai usar esse termo agora, fermento, comparando o reino de Deus a um fermento que é misturado com farinha, porque exatamente essa mudança, essa transformação que a igreja precisa viver, essa influência que o evangelho precisa exercer, tem que ser de dentro para fora. Tem que ser na massa, tem que ser dentro da massa, para que essa massa cresça como um bolo, cresça como pão. Então o que Jesus está dizendo que essa pequena semente de pequenos começos,
né, que começa a se desenvolver como evangelho humilde, ela precisa também ser como fermento, porque o fermento é colocado na massa, nós somos a massa, e o fermento é a palavra de Deus, é a presença do Espírito, é esse fermento na massa que somos nós, é que vai fazer com que essa massa venha crescer, venha ter qualidade. Então o que Jesus está dizendo? Que o reino de Deus, ele trabalha dentro de nós. Então cada discípulo transformado, cada pessoa mudada, cada pessoa atingida pelo evangelho é mais um que faz com que essa massa cresça. Porque ele sai para pregar, para ensinar a palavra. Conforme cresce, ele sai para ensinar a palavra, para divulgar a palavra, para levar a palavra aos perdidos. Essa visão de evangelho, ela é transformadora, porque pense uma coisa, as pessoas estão falando agora sobre racismo na televisão, né? Vocês já viram a confusão que está nos Estados Unidos, como o mundo está confuso, um policial foi morto, um rapaz foi morto por um policial negro, esse problema de racismo nos Estados Unidos é muito grande, no Brasil também, mas o evangelho de Jesus sempre trabalhou a igualdade, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus, ele vê todos iguais, homem e mulher, branco e negro. Por exemplo, o movimento de Martin Luther King, o pastor batista, que levantou os direitos civis nos Estados Unidos, dando direito aos negros, o que movimentou tudo isso? O evangelho. Através de um coração de um homem que conhecia a palavra e se dedicou a libertar os seus irmãos também negros. Quantos cristãos, quantos pastores foram contra a escravidão no passado, que combateram a escravidão no passado, né? Por exemplo, o direito das mulheres, o direito das crianças. O evangelho, ele é transformador, o amparo ao idoso, o amparo ao necessitado, ao deficiente físico. Quanta solidariedade está sendo feita hoje por milhares de igrejas no mundo. E o que é isso, gente? É fermento na massa. É o fermento do evangelho que faz com que a massa cresça. É isso que Jesus está querendo dizer. Esse mundo, para nós cristãos, só será transformado através desse fermento que cresce. Não é violência, não é partido político, não é candidato. Eu respeito aqui o pensamento de cada um, mas é o evangelho que faz com que uma massa se transforme, fermente, para que seja útil. Então Jesus está dizendo exatamente isso. Nós vamos ver, por exemplo, a valorização ao conhecimento. A reforma protestante valorizou a pesquisa científica, valorizou as artes. Se nós formos olhar, homens estudiosos, né? O evangelho não vai alienar ninguém. Pelo contrário, o evangelho é libertador. Então, se nós formos olhar direitinho o que está acontecendo no mundo e o que o evangelho vai dizer, ele vai dizer o seguinte: ama o teu próximo. Ele vai dizer, ama o teu Deus. Ele vai dizer, respeite o teu próximo. Então o poder do evangelho, que Jesus agora fala do fermento, é exatamente isso. É o fermento que faz com que a massa levede, cresça, se desenvolva. Mas isso precisa estar dentro de nós. O evangelho precisa estar dentro de nós. Então algumas pessoas desinformadas vão dizer que o evangelho vai deixar a pessoa alienada, deixa a pessoa burra, que as pessoas não gostam de ler. Está completamente enganado. O evangelho é libertador. Ele é exatamente isso. E nós, como cristãos, nós incentivamos os nossos jovens a estudar, a ocupar os grandes áreas da saúde, da economia, até da política, porque tendo homens justos, pessoas de ordem, pessoas dignas lá, vai exatamente ajudar com que a justiça seja aplicada. Então, o que Jesus está dizendo nessas duas comparações? Primeiro, o evangelho é como um grão de mostarda, ele é humilde, ele começa pequeno, sem muito glamour, mas quando ele é regado, cuidado, ele se transforma numa grande árvore, ao ponto que as aves vêm para fazer ninho nela. Então esse é o evangelho libertador. Aí ele vai comparar agora o evangelho como um fermento, mas não com uma comparação do fermento dos fariseus, que queriam fazer da religiosidade a razão da sua vida. Mas ele vai dizer que esse evangelho, quando é colocado na massa, a massa cresce, a massa se desenvolve. E é exatamente isso que o evangelho faz. O evangelho liberta, o evangelho transforma, não apenas para a salvação, porque também é para a salvação, mas é também para a transformação do mundo atual. A justiça contra a corrupção, contra a ilegalidade, contra o roubo, contra a infidelidade,
né? É isso que o Evangelho vem. O Evangelho vem para transformar. O Evangelho vem para mudar essa sociedade. E isso só vai ser possível através de nós. O fermento, que é a palavra de Deus, precisa estar dentro da massa, que somos nós. Fermento dentro de nós faz com que o mundo seja diferente. E é exatamente isso que Jesus está usando, essa parábola exatamente da semente de mostarda, como também do fermento na massa. Que possamos pensar um pouquinho sobre isso. Até que ponto você, como massa, como instrumento na mão de Deus, tem sido útil para o reino de Deus mudar esse mundo. Se cada um fizer um pouquinho, nós vamos chegar a uma grande mudança. Mas isso depende de cada um de nós. Ok, pessoal? Nós vamos parar por aqui. Vamos caminhar para 30 minutos já. Amanhã estamos de volta com mais um estudo bíblico. Lembrando que pela manhã, 10 horas da manhã, Messias vai estar lá trazendo um estudo para você sobre gestão de crise, problemas de pandemia, em relação à sua empresa, a gestão da sua própria existência. É um curso na área de gestão, na área administrativa, muito útil, que você pode pensar um pouquinho. Quem sabe Deus vai estar abrindo aí sua mente para aquilo que Ele tem para cada um de nós, ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver quem chegou e nós já vamos orar. Vamos então terminar essa live, tá ok? Deixa eu ver aqui como é que tá aqui. Quem chegou aí, dá um oi, deixa aí um boa noite, deixa a paz. Alguma notícia de alguém, me deixa informado, por favor. Tá bom? Para me poder saber aí como é que estão as coisas. Muito bem, tá aí o pastor Eric chegando, passando, Deus abençoe. Janaíra, Nete Fernandes, Adenilda de novo, Sandra, Eliane, Alexandre Cortez, Raquel Melo, Deus abençoe, Deus abençoe. Maria José, Deus abençoe. A Nete está aí. Muito bem, Deus abençoe a todos vocês. Ok, muita gente chegou. Rafaela, Francisca, Pastor Dioane, Selma Rodrigues, Deus abençoe também. Tá ok. Um abraço, Marlene, Deus abençoe. Ok, pessoal. Muito bem, quem eu não vi, quem eu não dei um oi, me perdoe, muita gente passando, eu tenho que me concentrar no estudo. Mas amanhã nós estamos de volta aqui, 10 minutinhos antes das 20 horas, para a gente poder conversar, tá bom? A Adriana entrou. Adriana, me dá aí a posição, como é que tá seu Assis? Seu Assis tá bem? Tá tudo bem com o Assis? Bota para mim aí como é que tá aí, Adriana. Zezé também tá bem, Maria José, Zezé tá aí. Deus abençoe. Então nós vamos orar, pessoal, terminando agora, dizendo a você que a igreja está trabalhando, nós já vencemos o mês. Eu quero dizer aos irmãos, eu agradeço o apoio de vocês em relação aos quilos. Deus abençoe a vida de vocês. Muitas pessoas foram acolhidas. Nós tivemos aí quase 1 tonelada de alimento, muito alimento, graças a Deus. Nós não deixamos acumular, fazia a cesta, botava para fora. Jesus Transforma, que é o centro de recuperação, nós enviamos 7 bolsas para a garotada lá, para esse mês de junho. Aumentamos mais 2, né? Nós mandamos sempre 5. Esse mês nós conseguimos botar 7. E eu quero também agradecer o apoio de vocês aí que deram. Nós estamos começando agora um outro mês. Se você puder continuar ajudando, vai ser muito bom. Nós estamos atendendo com muito cuidado, sabendo quem são as pessoas. A gente sabe que nesse momento tem muita gente que se aproveita para tentar, né, se dar bem em alguma coisa. Irmã Francisca Cabral, Deus abençoe você, sempre ligadinha aí com a Andressa. Beijão, Francisca, Deus te abençoe. Então nós estamos num momento muito difícil, tá ok? Então peço a você que ore, continue orando, a igreja continua trabalhando, a igreja continua com seus funcionários, com a luta do dia a dia, seja fiel a Deus com seus ofertas, com seus dízimos. A casa do Senhor precisa muito, muito mais agora ainda, até porque nós estamos transformando muita coisa também em ação social, para ajudar outras pessoas. Quando falta alguma farinha, algum arroz, alguma coisa, a gente vai lá, compra e bota. Ninguém está deixando de ser assistido, mas estamos também tendo um controle disso. Saber quem são as pessoas, para onde vai, quem realmente precisa e dando prioridade quem está dentro da casa primeiro e quem já estava cadastrado nas cestas básicas e aquilo que passa a gente vai, então avança mais um pouco, tá ok? Quarta-feira a igreja está aberta, amanhã, quarta-feira está aberta a partir das 18 horas, você pode passar lá, orar, deixar seu quilo, sua oferta. Domingo de manhã, também a igreja de 9 às 11 da manhã e à noite a partir das 18 horas,
e às 19h30. Tá ok, pessoal? Então, vamos aguardar. Não sei ainda quando volta. O pessoal me pergunta, pastor, vai voltar quando? Nós estamos aguardando. As autoridades precisam sinalizar, as igrejas batistas precisam voltar, porque eu não vejo nenhuma voltou ainda. Então, nós estamos conversando para ver o melhor momento. Enquanto isso, paciência. Vamos orar, vamos ter paciência para que tudo aconteça no momento certo. Tá bom, pessoal? Beleza? Deus abençoe, tá? Deus abençoe vocês. Vamos orar, vamos falar com Deus e amanhã eu estou de volta, se Deus assim o permitir. Pai, rendemos graças por mais uma noite na Tua presença e eu quero, Deus, agradecer, ó Pai, por compartilhar com meus irmãos a Tua palavra que nos apresenta o Evangelho tão poderoso, que venceu a história, venceu o mundo, venceu as lutas, venceu perseguições e continua trabalhando, continua avançando, porque é o Teu reino. Começou como humilde, como um grão de mostarda, mas se transformou numa grande árvore, que chega em todas as nações, em todos os campos, em todos os lugares. Nos ajuda, Deus, a ser um instrumento em Tuas mãos para levar ao perdido a Tua palavra. Assim como o fermento venha levedar a massa, que assim seja o Teu Evangelho dentro de nós, que possamos ser transformados, que venhamos a crescer para a glória do Teu nome. Abençoe cada um que aqui está, dá a sua paz, cura, haja milagres, abençoe o nosso Rio de Janeiro, toma o Brasil em Tuas mãos, que esse tempo possa cessar e possamos retornar novamente para as nossas atividades, nosso trabalho, para glorificar o Teu nome. Dê uma noite de descanso. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Ok, pessoal? Um abraço, boa noite a todos e até amanhã, se Deus assim o permitir. Fique com Deus.